Margarido. Tudo bem com você? Eu estou ótimo. E você, Cléo Cavalcante? Estamos aí na atividade, né? Muito bom te reencontrar por aqui. Muito bom. Quanto tempo, aliás? Pois é. Então, muito bem, estamos chegando ao 4º episódio do nosso querido Gotímetro, o antirracismo nosso de todos os dias. E eu sou a Cléo Cavalcante, uma mulher negra de cabelos curtos e castanhos, e eu estou vestindo uma camiseta dos Ramones, que é a minha banda preferida de rock and roll, sabia? Legal. E eu estou usando uma, como é que é o nome disso? Gargantilha. Choker. Como que é? Choker. Uma choker. Amarela com um motivo africano, muito legal. Um bracelete dourado com vermelho e uma pantalona preta. E eu sou a Mônica Margarido. Acho que alguns aí já me conhecem. Eu sou uma mulher preta, tenho cabelo preto encaracolado até os ombros. Olhos castanhos escuros, eu uso óculos e hoje eu estou usando uma camiseta alaranjada com um camisão colorido por cima, uma calça preta e estamos sentadas no nosso lindo sofá amarelo. Então diz aqui uma coisa, existe diferença entre o feminismo negro e o feminismo branco? Sim. Existe diferença. Agora para a gente desenvolver isso são muitas camadas. E a gente percebe numa roda de conversa essas diferenças, né? Até mesmo o que uma mulher preta defende, assim, né? O que uma mulher preta luta é diferente, às vezes, porque isso que a mulher preta está lutando, esse espaço, a mulher branca já está lá, ela já nasceu lá. Então, as buscas, em algum momento elas, né, se convergem. Mas eu diria que na maioria do tempo a gente busca coisas que a mulher branca não precisa buscar, porque ela já nasceu tendo, né, aquilo, conhecendo algo que a gente nunca vai conhecer, né, e que é algo que a gente foi entendendo no nosso processo, mas existe sim muita diferença. Sabe que enquanto você estava falando, e tem uma fala da Conceição Evaristo que me toca muito, que me mobiliza muito, muito mesmo. Eu tive a sorte de poder trabalhar com uma profissão que eu não precisava necessariamente ser acadêmica. Não que eu tenha deixado de estudar a minha vida inteira, eu estudo todos os dias, eu pesquiso todos os dias. Mas para ser atriz especificamente e dar conta da minha carreira e aprender sobre produção, é uma coisa que eu pude aprender de forma empírica. Até porque, como a gente já tinha dito lá no primeiro episódio, eu tive a sorte de ter sido formada por um grupo que já estava na estrada há muito tempo. Então, quando eu cheguei, a produção já existia e a gente foi somando forças, né, nessa engrenagem para as coisas irem acontecendo. E eu observava algumas coisas assim. Tínhamos coisas em comum, que nem a gente falou no último episódio, o medo de caminhar sozinha. Até que em Barbacena, quando eu era jovem, nem tanto. Porque ainda era uma cidade pequena e a gente ainda tinha alguns confortos. Sim. Mas enquanto mulheres, a gente tinha medo, sim. A gente preferia encontrar com o sete pele na rua de noite do que encontrar com um homem na rua de noite. E isso a gente pode perguntar para qualquer mulher, que isso é uma verdade. Mas existem coisas diferentes, por exemplo. Tem a coisa do fetiche com a mulher negra, que a gente é um objeto, né, sexualizado de desejo das pessoas, então tem um fetiche nesse lugar. Mas voltando ali ao que a Conceição fala, ela disse assim, eu precisei ter 70 anos de idade para ser quem eu sou. E a primeira vez que eu escutei, eu falei, nossa, mas não tinha me caído a ficha ainda do que isso queria dizer, sabe? Uhum. Eu tenho amigas, por exemplo, que assim, elas têm o privilégio de terminar um relacionamento e falar, vou alugar um apartamento. Porque elas têm uma rede de apoio familiar que conseguem promover esse suporte para elas.
Aí eu começo a entender o que de fato a Conceição estava querendo dizer com isso. Ela começou a ter esse reconhecimento depois de muito tempo de trabalho, porque quando a gente pensa na escala, se você tem um homem branco hétero, e ele acorda e ele já vai fazer as coisas que ele tem que fazer, e ele não tem que se preocupar, que ele tem que tirar o lixo, que ele tem que dar comida pro gato, que ele tem que lavar as vasilhas, que ele tem que fazer o café, isso uma mulher branca sabe qual é esse contexto. Sim. Mas e a mulher preta? Ela tem que cuidar do filho, levar o filho na creche, pegar 3, 4 conduções para chegar na casa dessa mulher, para ajudar ela com o lixo, para ajudar ela com a casa, para ajudar com os filhos dela. Então a barreira ainda é muito maior. A sensação que eu tenho quando eu vejo essa escala é que a gente está muito atrás. Que nós, mulheres negras, se a gente escolher estar na faculdade, a gente não vai conseguir sair do colegial, do ensino médio e já ir direto para a faculdade. Ou porque tem uma gravidez no meio do caminho e a gente precisa cuidar desse filho primeiro. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Então a faculdade vai ser quando der, da maneira que der. Jamais vai ser prioridade. Jamais vai ser prioridade. Ou quando ela puder pagar, se ela não conseguir estudar. Ou ela vai se deparar com o portão do Enem fechado, da prova do Enem fechado, porque naquele dia alguma condução atrasou, alguma coisa aconteceu, o que não é difícil de acontecer dentro da realidade periférica ou da realidade da mulher negra, mesmo não sendo periférica. Então a sensação que eu tenho é que se existe essa escala da corrida, né, do capitalismo ali para homens e para mulheres brancas, existe a corrida dos homens brancos, das mulheres brancas e das mulheres negras, que estão mais atrás ainda. E se Conceição Evaristo conseguiu ser Conceição Evaristo depois dos 70, o que sobra pra gente? Né? Sim. E para que lugar que a gente vai caminhar? Não dá para comparar as coisas que uma mulher passa, mas eu lembro que a única vez que eu consegui falar sobre essa coisa da minha negritude com uma amiga minha, e eu tentava organizar na minha cabeça como é que eu ia fazer para fazer essa pessoa entender que existe uma diferença. E eu só consegui pensar numa coisa. Você pode ter sofrido abuso, como eu também. Você pode ter passado por misoginias várias, e eu também. Mas existe uma diferença. Você continua sendo a pessoa que é, com o nome que é, filha do seu pai e da sua mãe, e ninguém roubou a sua identidade. Então existe essa diferença. Além de eu, enquanto mulher preta, ter passado por tudo isso, ainda veio essa cultura do racismo e roubou completamente a minha identidade. Então eu sou uma mulher que passou por abuso, que passou por misoginia, que passa por machismo todos os dias, e ainda, junto a isso, eu tenho que reconstruir a minha identidade todos os dias. Então, o se autoconstruir profissionalmente enquanto pessoa, ele pode até ser uma prioridade, mas ele tem zilhões de outras coisas que atravessam o universo de uma mulher preta no meio do caminho e que nunca, jamais uma mulher branca vai conseguir sentir na pele. Exatamente, e eu vou te falar que eu não sei como que uma pessoa branca, não posso falar com uma pessoa branca, eu não sei como que ela se sente, mas eu posso falar como que eu me sinto. Quando eu olho para o lado, sei lá, se eu estou dentro do Uber, eu estou dentro do carro, eu estou dentro do ônibus, eu estou andando a pé na rua e eu olho para o lado e eu vejo uma mulher preta num carrão. Cara, num carrinho, num carro qualquer. Dá uma alegria. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Assim, é que me dá um orgulho, assim. E eu sei que as pessoas brancas, elas vendo uma mulher ou até mesmo um homem preto, mas a gente está falando aqui sobre mulheres agora, eles pensam, nossa, será o que ela trabalha com o quê? Como é que ela fez para conseguir ter um carro desse? O que será que ela faz? Para uma mulher branca, para um homem branco, essas não seriam as perguntas feitas, acredito, sabe? E isso me entristece ao mesmo tempo que eu fico feliz, né, de poder presenciar isso, de ver amigas, pessoas próximas, né, tendo as suas conquistas enquanto mulheres negras, com toda a dificuldade, com toda a sua trajetória ali. Eu fico feliz junto, eu comemoro junto, mas aí quando eu vejo o tempo todo o branco querendo invalidar, né, qualquer conquista de um negro, ou achando que precisa ter uma justificativa, quando não precisa, quando mais nada... Se é um homem preto, ele é pagodeiro ou ele é jogador de futebol. Agora, com relação às mulheres negras, eu fico muito feliz.
Sim. Se bem que esses dias uma me fechou num cruzamento muito perigoso, eu quase briguei assim, eu falei, tá bom, você é uma mulher negra num carro, eu vou deixar passar. Dessa vez passa. Dessa vez passa, mana, mas ó, não passa de olho. Mas é muito maluco, assim, porque quando a gente pensa, por exemplo, né? Eu fiz muita coisa na minha vida. Inclusive, trabalhei de doméstica na casa das pessoas. E era muito louco, assim, essa coisa do é quase da família, né? Eu era tratada como quase da família. Eu sentava na mesa, eu ganhava presente, as meninas me ajudavam a lavar, a cuidar da casa, e davam conselho, mas em dado momento eu sempre ouvia: se a gente estivesse na época da escravidão, você seria a escravinha que ia servir os meus irmãos, porque você é muito bonitinha. Eu gostava muito dessas pessoas, mas é muito maluco a gente pensar o quão o racismo está arraigado nas ações, inclusive das pessoas. Porque será que ela tinha noção do que estava falando, sendo uma professora de história? Em que contexto isso estava sendo dito? Por um outro lado, tem coisas interessantes. Quando eu entrei no grupo que me formou em Barbacena, e isso eu volto a dizer sobre nem todo preto é teu amigo, mas nem todo branco é teu inimigo, eu tive uma grande mentora. Ela me acolheu. O Iad já tinha nascido. E ela me acolheu. E na minha cabeça, como eu ainda não tinha feito a passagem, a gente conversando sobre a minha irmã, por exemplo, e eu falava assim, mas eu dou conta, eu tenho o IAD, tô aqui, tô trabalhando, e tô no grupo, e tô correndo atrás. Ela olhava pra mim e falava, você tem apoio. E eu olhava pra ela e falava, mas como assim? O mesmo tratamento que é dado pra mim é dado pra minha irmã? Ela disse, não, você tem apoio. Em 2020 eu fui entender o que é o que ela estava querendo dizer. Ela estava querendo dizer que eu podia levar o meu filho para o ensaio na casa dela, que enquanto ela me dirigia, ela estava com meu filho no colo. Ou a filha dela, que também era atriz, estava no quarto com meu filho para que ela pudesse me dirigir e me passar as coisas. Ela era uma mulher extremamente generosa e ela várias vezes ia me dizendo coisas que eu não tinha cognitivo para entender na época. E ela dizia, você precisa pisar com os dois pés. Você precisa ter coragem de ser quem você é. Você precisa conseguir se enxergar no espelho. Você precisa abraçar a mulher que você é, com a cor que você tem. E eu lembro muito bem assim, de um dia que eu estava fazendo um trabalho com ela e que o texto era muito além do que eu dava conta. Eu não tinha vivenciado aquilo eu tinha visto a minha mãe vivenciar grandes violências dentro de casa, porque meu pai era alcoólatra. E era além do que eu podia dar naquele momento. Eram 3 gerações de Isauras para 3 gerações de Antônios e elas viviam violências contra a mulher constantemente. E eu lembro que eu não ia, não chegava. Um dia antes da gente mostrar essa apresentação, ela puxou meu texto e escreveu assim. E virou o texto e falou, você só vai ler na sua casa. E eu cumpri a promessa. Quando eu cheguei em casa, eu virei o texto e estava escrito, coragem não é ausência de medo, é viver a despeito do medo. E eu levo essa frase comigo assim para onde eu vou todos os dias. E a Lourdes, cara, a Lourdes me tomou como filha. Quando eu via ela em cena, eu me ajoelhava e pedia bênção mesmo. Então, assim, existe uma diferença? Existe uma diferença. Mas eu passei por episódios, por exemplo, que se reproduzia a cultura e episódios que, peraí, olha pra você, busca a tua identidade, olha quem você é. Perceba que por mais que você tenha nascido sem acessos, você ainda tem um tipo de apoio que te permite caminhar para onde você quer. Uhum. E hoje eu entendo que ela falava tudo isso sabendo que eu ia ter que trilhar um caminho gigantesco. Ela já tinha trilhado esse Ela caminho. já tinha trilhado. E era um momento que a gente ainda nem falava sobre feminismo. E também. você percebe como ela falava, como ela trazia isso para você. Ela pegou na tua mão, ela não queria fazer por você, ela queria estar junto com você nesse teu processo enquanto ela pudesse. E depois você foi percebendo que de fato ela estava, e até hoje ela está, né? E até e hoje até hoje ela você tá. lembra da frase
e segue em frente, porque é aquela coisa, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque a gente não pode deixar isso parar a gente, né, pra nada. Porque é muito fácil você desistir de muitas coisas, né, por causa do medo. E aí entra aquela coisa que não é o medo de não ser suficiente, o medo de sou mulher preta, aquele lugar não é pra mim, eu não mereço estar lá, né. A gente já passou, já teve esses pensamentos já. Com certeza em algum momento, né? Mais um exemplo que isso aconteceu comigo. Eu saí de casa aos 17, fui para São João del Rei e fui fazer técnica em teatro no GEPAC, que não existe mais, que agora existe o curso mesmo de teatro, que era Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas, da UFSJ. E eu tomava conta de um menino autista. E éramos duas cuidando, né? E aí a menina que pegava à noite, na verdade éramos quatro, duas durante o dia e duas à noite, porque ele tinha autismo severo. A menina que ia me render se atrasou e eu falei, eu preciso ir para a faculdade, fulana, porque eu tenho mostra de trabalho. Ah, mas você não pode ficar? Meu filho precisa de alguém para ficar com ele. Eu falei, eu não posso, eu tenho mostra de trabalho. E foi um lugar assim, tipo... que eu me senti assim, nossa, desculpa por eu ter que pedir pra ir pra faculdade fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Mas antes era um lugar assim, a babá do meu filho é atriz, a babá do meu filho estuda teatro na UFSJ. Só que aí no outro dia outra menina me contou, que essa minha patroa falou assim, daqui a pouco eu ligo pro e acabou essa gracinha de teatro. Era o reitor da faculdade na época. Você vê? Entende? Então é rasteira de tudo que é lado. De assim. tudo que é lado. E quando você percebe isso, né? Nunca é tarde demais, né? Mas às vezes a gente se culpa por não ter percebido antes, por ter se colocado naquele papel, por ter passado por aquilo tanto tempo, né? A gente falou em algum episódio anterior aí sobre largar algum trabalho, não se sentir confortável, né? Eu estive trabalhando em CLT durante 2 anos numa empresa e onde, né, tinha racismo. Eu sabia que tinha, mas o trabalho era bacana, eu fazia a minha parte, né? E a patroa até que andava na linha, porque eu também não fico quieta, né? Sou que nem você. Eu não tô aí pra lacrar, mas se eu tô certa e se eu tô fazendo corretamente ali, eu vou lutar pelos meus direitos, né? Mas a mãe dela era intragável. Se ela ouvir isso um dia, ela vai saber que eu tô falando dela. Não precisa citar nomes. Revelações. Então, a mulher parecia criança, assim. Sabe quando a pessoa já é de idade e fica querendo justificar as suas atitudes por já ser de idade? Como se ela pudesse ser racista, como se ela pudesse ser homofóbica, pudesse ser o que ela quiser, porque ela já é velha, a gente né? já vivido muito. E aí essa mãe dela era assim. Quando você falava um não, e daí não era um não assim, porque você foi mal educada, alguma coisa. Então, ela te pediu uma coisa que tinha a ver com o trabalho, mas você sabia que não era daquela forma que fazia, você já tinha dinâmica de trabalho, você simplesmente não fazia. Não falava não, mas não fazia, fazia do jeito que tinha que ser feito. A mulher ficava brava, ficava de mal com você. De chegar assim na manhã seguinte, falar bom dia para todo mundo, virar a cara para você, te ignorar, não te responder. Assim, uma situação que me adoeceu na época, assim, me deixou muito mal, assim, de pensar o que será isso. Eu demorei também para pensar, nossa, isso é racismo. É porque ela também... com as outras não era assim. não era nessa proporção, talvez, sabe? Era o tipo de pessoa. Mas comigo eu percebia que a proporção era muito maior, assim, sabe? Que aí tinha um resquício ali de alguma coisa a mais ali, entendeu? Então a pessoa já era uma infeliz e daí, né, ela aproveitava daquilo para maltratar os outros e para justificar de repente o preconceito dela ali, né? E isso acontece todo dia em todos os lugares, né, que a gente frequente. Às vezes a gente passa reto, como a gente já bem falou, às vezes a gente tem que estar ali, né, por conta, né, que precisa. Trazendo assim para o nosso universo, né, que em momento algum a gente deixou elucidado que nós somos, acho que sim, né, nós somos atrizes a gente é conhecidinha por aí, né, mas a gente devia ter, a gente falou no primeiro episódio. Eu acho que sim, né? Sim, falamos. Então, dentro do nosso universo, assim, porque aí a gente consegue ter mais contato com outras mulheres pretas. Sim, com certeza, toda a vida. E aí, sim,
fica na minha cabeça o seguinte: já teve algum episódio de você ter se sentido acolhida, ter rolado empatia com outra profissional preta? Ou aconteceu o contrário? Dentro do nosso universo, eu acho que sim, que já aconteceram episódios. Um deles, você inclusive estava lá. Não, antes. Num processo meio complicado que a gente vivenciou juntas aí. Eu senti muita empatia por parte das mulheres pretas. Eu estava num processo diferente da maioria ali, que já vinha vindo, né, e não imparável, né? Eu estava sempre emendando uma coisa na outra. Eu estava vindo do momento que eu estava parada há um tempo ali, então, e também misturou com questões pessoais e às vezes a gente não consegue fazer essa medida, mistura as coisas, né? Então, o processo ali para mim ele foi bem difícil, assim. E todas as mulheres pretas que estavam lá, mesmo que sem perceber, cada uma ao seu modo ali, me acolheram, sabe? Então, foi um processo que se tornou mais leve, né? Apesar de tudo que ele tratava ali, por conta disso, assim. Eu me senti bem acolhida. Só para elucidar que as pessoas, a gente passou por um processo de uma peça, né? Isso. Onde houve tokenismo. E o que a gente poderia fazer umas ali pelas outras? Nos acolher. Sim. E acolher os homens negros que estavam ali, certo? Exato. Eu não sei se o ambiente do teatro é um pouco diferente nesse lugar. E aí o ambiente do audiovisual, talvez ele tenha um distanciamento, talvez pelo que signifique em termos de ego. É diferente. É diferente. E essa bobagem que eu acho que a gente ainda tem de ficar uns contra os outros. Porque quando a gente entende na prática que é melhor aquilombar, que é melhor juntar força, porque a gente consegue ver o resultado, eu acho que é muito solitário. Para além da negritude, você caminhar sozinho em espaços que tem o ego muito exacerbado. O teatro te une. O audiovisual não tem esse tempo porque é tudo muito fragmentado. Exatamente, é verdade. E aí é uma pena, é um dó, porque a gente tem que parar com essa coisa de achar que a gente é rival. Nós não somos. Nunca, jamais. Não deveria. Não deveria, pelo menos, né? Então, tipo, encontrou uma pessoa preta ali já no audiovisual, é nela que você tem que colar, né? Sim. Porque só um vai entender o outro, só uma mulher preta vai entender outra mulher preta. A gente conta com a empatia das mulheres brancas, com certeza, mas a gente também precisa entender que a gente não precisa da branca salvadora. Que, ai gente, nós precisamos incluir as nossas irmãs negras dentro do nosso feminismo. Mas quando você vai falar dessas questões, elas são questões que são intocáveis, entende? Sim. E digo porque já estive em rodas assim, são coisas que às vezes algumas fazem muita questão de compreender e outras reproduzem, e outras não veem essa diferença. E quando a gente diz que há uma diferença, não é porque a gente está querendo fazer uma separação, você fica lá e eu aqui. É porque há que se entender que, apesar de sermos todas mulheres, de todas sofremos todos os níveis de violência, existe uma diferença social que abre um abismo entre mulheres negras e mulheres brancas. E que aproxima as negras porque elas se aproxima as entendem. negras porque, ou deveria, a gente não, é por isso que eu tô falando, né? A gente não deveria ser inimiga umas das outras. Sim. Porque a gente tem muito mais coisas que nos aproximam nesse lugar. Aí você pensa, por exemplo, no caso da empregada lá. Lembra do menino Miguel? Lembro. Que caiu do 9º andar porque precisou descer como cachorro da patroa. Foi no Recife que isso aconteceu, né? Tipo, que vida que essa mãe tem ainda até hoje? Acabou a vida dela. Vai viver em função disso ainda, sem a justiça ter sido feita. Sem a justiça ter sido feita. E boa questão. Se ela fosse uma empregada branca, a justiça já teria sido feita? Muito provavelmente, a chance é muito maior. A chance é muito maior, porque talvez a comoção fosse maior. Exatamente, e foi legal você tocar nesse ponto de comoção, porque realmente a gente percebe a diferença. A diferença quando é uma mulher branca que é estuprada, uma mulher preta, a comoção, essa sororidade e as pessoas todas falando e comentando. Quando acontece um assalto, seja lá o que for. Ela era filha de traficante, ela era traficante. E espero que as pessoas compreendam que o que a gente está falando aqui é que a gente não acha bonito que haja violência contra a mulher em hipótese nenhuma. Seja preta, seja branca, seja indígena, seja oriental. Não é isso.
Tipo, não tem que existir violência contra a mulher, ponto. O que a gente está tentando dizer é que, de novo, o racismo é tão arraigado, essa verga, essa espinha, é tão cultural que o que faz a gente se comover muito mais com um crime contra a mulher branca do que com um crime contra a mulher preta. Exatamente. E é esse ponto que a gente quer que as pessoas entendam realmente, né? Porque a gente está trazendo aqui as nossas vivências, a nossa trajetória, e a gente está falando por coisas que a gente passou. Então a gente pode falar sobre isso, né? E deve falar, para que outras mulheres também percebam, né? E entendam essa dinâmica, inclusive as mulheres brancas entendam que isso aqui não é mimimi, jamais vai ser De mimimi. forma alguma. Tudo começa quando você começa a compreender os seus privilégios, por exemplo, né? Sim. É tipo, se você é pego, por exemplo, fumando um cigarro de maconha aos 16 anos, que seja, e as duas amigas estão, uma negra e a outra branca. Se a branca compreende que se ela for pega, nada vai acontecer com ela, e a outra, até pouco tempo atrás, poderia ser presa como traficante, isso já elimina a distância entre o feminismo branco e o feminismo negro. Sim, porque é uma coisinha pequena. Ali, né? Aparentemente pequena, mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, se as mulheres brancas realmente perceberem e não quererem entrar numa discussão conosco assim, achando, tá, mas você então é melhor do que eu porque é isso e aquilo, porque é geralmente para esses lugares que acaba indo, que né? acaba indo, é uma disputa social que na realidade ela não deveria acontecer. Não é isso que a gente quer realmente que ela entenda, né, o nosso lado, por exemplo, né, entenda o seu próprio privilégio e entenda o nosso lado, assim a gente consegue um equilíbrio e consegue caminhar um pouquinho mais juntas, né, diante de toda essa problemática, né? Porque, como você bem colocou, violência contra a mulher, né? A gente não aceita, a gente não tolera e a gente está aqui para falar. Né? Exatamente. Porque são várias camadas sim, e isso sem desmerecer a luta de ninguém, porque existem mulheres brancas que estão na mesma luta que nós, que estão há 30, 40 anos no mercado cultural e estão se lascando. Mas aí quando você analisa, por exemplo, são mulheres que quando você senta e fala assim, fulana, eu passei por isso, ela já te olha e fala, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Já é um outro rolê, entende? Então eu não sei. Um outro rolê, mas também traz muitas coisas que a gente não vai ter tempo de falar hoje. Mas a gente perceber também quando aquilo ali é verdadeiro e é genuíno. A gente não quer ouvir isso só para consolar, eu vou te consolar, cara, eu sinto muito. Esse sinto muito, por muito tempo, ele vem vindo da boca para fora. E disso a gente não precisa, isso não vai nos aproximar. De jeito nenhum. Né? Ou você entender e realmente entender, e aí falar isso vai fazer a diferença. Agora, falar da boca para fora não faz diferença nenhuma. É isso que a gente quer, né? Com esse diálogo, abrindo isso, né? Essa temática aqui. Então, tomara que a gente consiga seguir caminhando, buscando ferramentas, que às vezes a gente nem tem tanto conhecimento, porque a descoberta também é recente. A gente também não sabe tudo sobre a negritude, a gente descobre aos poucos e na troca. Exatamente. E que a gente consiga ir traçando diálogos e abrindo caminhos para que a gente consiga cada vez mais encurtar essas distâncias e promovendo cada vez mais empatia e sororidade entre nós, né? Tamo junto. Então é isso. Bora fechar esse episódio. Bora lá. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. A outra coisa que a gente não falou até então é nos sigam, compartilhe esse podcast. Se você gostar, compartilha com as pessoas que você acha que vale a pena. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. De preto de alma branca pra você.